Vamos lá com a imagem do dia, que é com a Bíblia na mão, vereadora Tatiana Medeiros passa por audiência de custódia e a prisão dela foi mantida. Eu queria ouvir os nossos jornalistas, colunistas, comentaristas, articulistas. A imagem do Jornal Dia é também uma imagem da audiência de custódia. E fica bem nítida a Bíblia na mão dela. Eu acho isso um recurso, não sei, mas eu acho que atrapalha mais do que ajuda, João. Douglas, boa tarde para você, oficialmente, né? Boa tarde ao Ezequiel, ao Natan e, claro, a toda a nossa audiência. De fato, cada um tem suas estratégias de defesa. Vou lembrar que quando você está respondendo por algum processo, se tratando de uma figura pública, qualquer aparição dela é um processo que interfere ali, que impacta na estratégia de defesa, e a vereadora Tatiana Medeiros chegou hoje pela manhã, de fato, lá na audiência de custódia no Tribunal Regional Eleitoral, com a Bíblia na mão. É bom lembrar que ela é do segmento evangélico e enfrenta aí essas denúncias relacionadas à possibilidade de facção criminosa ter investido recurso financeiro em sua campanha. Eu diria que, claro, é preciso... ela tem todo o direito, né, de recorrer à fé para se proteger e, de certa forma, enfrentar essas acusações, mas eu acredito que isso não interfere no devido processo legal. Acredito que a Polícia Federal e a própria Justiça Eleitoral, que é responsável por esse julgamento, se apega a fatos, se apega ao de fato o que a vereadora cometeu, né, para julgar o caso dela como cidadã. É óbvio que ela tem esse direito de recorrer à religião, à sua fé, até enquanto pessoa mesmo, né, para tratar a questão da sua espiritualidade, mas concordo que acredito que isso não impacta no julgamento, porque o que a Polícia Federal tem investigado é com base em indícios e, é claro, em busca de provas para ofertar uma denúncia ao Ministério Público Federal e o caso ser julgado pela Justiça Eleitoral. A vereadora recorre a algo que eu diria que emite, né, uma mensagem de uma cidadã religiosa, né, que tem muita fé. Agora, no âmbito do julgamento, acredito que é importante ela demonstrar sua inocência com base em provas. Vou colocar uma situação para você, obviamente, comentar como quiser. A imagem que você passa, e aí o João falou especificamente da audiência, a imagem que você passa não precisa ser uma imagem, assim, estou falando do ponto de vista de imagem, aí não é ponto de vista jurídico, é imagem. Não tem que ser uma imagem coerente com a sua vida, assim, com o dia a dia, com o seu dia a dia. Então, por exemplo, padre, pastor, ou mesmo uma pessoa que utiliza frequentemente a Bíblia, a religião, é uma bandeira muito explícita da pessoa, mas não cedo, você vê pela primeira vez, né, ou não vê, não sei, eu estou só colocando. Não pode parecer uma situação um pouco colocada ali especificamente para aquela audiência, enfim. Douglas, em casos de grande repercussão, sempre há na estratégia de defesa a preocupação sobre a forma com que a pessoa que é inquirida, o suspeito, a pessoa que está presa, vai se apresentar publicamente. E aí, no caso de Tatiana Medeiros, não foi por acaso. A defesa sabia que esse é um caso de grande repercussão, não apenas no Piauí, mas ganhou repercussão nacional, que boa parte da imprensa da capital estaria acompanhando essa audiência de custódia. Então, de fato, há uma tentativa bem clara aí de passar essa imagem pública de uma pessoa religiosa, que de fato a vereadora nas suas redes sociais sempre aparece em cultos evangélicos, em locais em que há, frequentando igrejas, né? Mas de fato ela seguir até a audiência de custódia com a Bíblia, ficou claro que faz parte de uma estratégia de defesa da vereadora Tatiana Medeiros, que teve a prisão mantida, viu? A prisão mantida hoje em audiência de custódia. Eu não estou dizendo que ela não é religiosa, não. Sim. É como o Natan disse nas redes sociais dela, tem várias fotos dela participando de eventos religiosos, cultos evangélicos, evangélica, né? Isso. Cultos evangélicos, enfim. Não estou questionando, não. Eu estou dizendo o seguinte,
Para você levar, não é? Levar a Bíblia, por exemplo, é preciso que isso seja ali parte do seu parte não, seja condizente. Isso. Então, você está ali na Câmara, Bíblia, você é visto frequentemente em todos os locais com a Bíblia, tratando de assuntos religiosos. No dia a dia. No dia a dia. Então, assim, não que ela não possa levar, tanto é que ela levou, pode levar, não tem problema, não estou questionando, eu só estou dizendo assim, que eu acho que essas estratégias, quando são usadas, elas precisam ser bem estudadas. Eu acho que, né, assim, às vezes o tiro sai pela culatra, né? E o fato é que foi um detalhe que chamou muita atenção, né? E um detalhe chamou muita atenção. Mais atenção, talvez, do que até a própria audiência de custódia. A própria audiência. A vereadora está com a Bíblia lá. E o resultado do juiz, a decisão do juiz, Ezequiel, tanto eu não sei se isso influenciou, mas a decisão foi manutenção da prisão. Até por conta, então, da própria argumentação da defesa, né, Douglas? Boa tarde a você, ao Natan, ao João, a toda a nossa audiência. A argumentação da defesa foi basicamente essa, de que provas, então, foram suficientes, a partir, então, de toda a análise que foi feita pelo Ministério Público, por conta, então, dessa denúncia apresentada e, claro, a posterior julgamento realizado, então, que deverá ser realizado, no caso, e hoje, claro, essa audiência de custódia realizada no Tribunal Regional Eleitoral, as provas foram suficientes para que pedisse, no caso, um relaxamento das penas. A defesa, segundo as informações, a defesa agora vai pedir que essa cautelar seja anulada e até mesmo pedir um habeas corpus sobre esse caso. Mas é importante destacar que, infelizmente, a vereadora está presa, foi então encaminhada, ela iria para um presídio, mas então por conta dessas argumentações da defesa e também por tudo o que ela pôde dizer, pelo menos que foi os mínimos detalhes a qual ela pôde falar hoje, foi então feito esse relaxamento e ela então foi transferida para o quartel-general da Polícia Militar, onde se encontra até o presente momento e continuará até que novas argumentações sejam apresentadas e, claro, o devido julgamento acerca desse caso em si. É um caso que sim, que está ganhando bastante repercussão. Ontem mesmo eu também pude verificar por outros meios de comunicação nacionais falando sobre esse caso e até mesmo o próprio partido da vereadora a nível nacional, segundo algumas informações, disse que também planeja olhar com mais detalhes esse caso em razão por conta que esse tipo de julgamento, esse tipo de caso que está acontecendo no Piauí não pode reverberar na identidade e também no conhecimento que o partido possui. Por conta disso, até mesmo o PSB nacional estuda alguma forma de ou penalizar a vereadora ou também dar algum tipo de resposta acerca dessa situação. Infelizmente, é um caso triste. E outro detalhe, Douglas, que eu também venho apurando de ontem para hoje, é que alguns vereadores estão com medo também de falar algo sobre esse sentido. Ontem a gente observou o próprio vereador Pedro Alcântara, que estava ali presente durante as falas do procurador-geral da Câmara Municipal de Teresina, mas eu converso com alguns vereadores e até mesmo alguns tendem a não falar sobre esse assunto, até por conta então de ser algo mais detalhista, algo mais delicado. Agora, no contexto do inquérito policial, João, Natan e Ezequiel, tem áudios. É bom destacar isso, que tem áudios e são áudios, por exemplo, tem áudios do namorado dela, não é? Namorado dela. Tem áudios dela, a informação. Quer dizer, os áudios dela, o conteúdo não foi revelado. Os áudios dele, o conteúdo, já se sabe o conteúdo. Inclusive, o que se comenta nos bastidores é que os áudios tiveram influência muito grande na decretação da prisão preventiva, né? Exatamente, Douglas. Tem essas informações de bastidores que já foram confirmadas. De fato, a decisão da Justiça em prendê-la tem como base esses áudios recuperados de conversas da vereadora e que também envolvem o seu companheiro, né, Alan Dilson, que encontra-se preso lá em Minas Gerais há 4 meses. Não se sabe ainda o conteúdo, de fato a polícia ainda não divulgou o conteúdo dos áudios da vereadora, mas do companheiro dela. Entre as informações que a gente conseguiu confirmar de descrição de áudio está, né, conversas dele com outras pessoas, onde ele dizia claramente que o seu grupo poderia contar, a partir de então, com um mandato, né? Agora, a gente tem um representante na Câmara Municipal, o que, obviamente, para a polícia é um indício muito claro de utilização do mandato parlamentar a serviço, né, de uma organização criminosa,
a polícia e a justiça entenderam isso como fundamentais para pedir a prisão da parlamentar, ainda no âmbito das investigações. A defesa da vereadora tem se posicionado no sentido de que ela não ameaça, né, as investigações, mas a Polícia Federal conseguiu esses áudios da parlamentar, com base, obviamente, na tecnologia, recuperando áudios que ela teria apagado de conversas, o que demonstra, né, que, em determinado momento, para a polícia, à medida em que você apaga um áudio, né, que é no âmbito de uma investigação, isso pode sim estar prejudicando as investigações e tudo isso contribuiu para o pedido de prisão da vereadora. O pedido esse, é bom lembrar, que foi mantido, né, na audiência de custódia de hoje.